Depois que todo o conjunto, né, estiver instalado, e o conjunto é o que? É o software, então é a parte do Android Studio propriamente dito, e também o nosso dispositivo virtual. Então nós podemos começar, né, a executar o primeiro programa, né? Então eu vou carregar aqui o Android Studio, que é o nosso sistema, né, de desenvolvimento. O Android Studio em si, ele é um software pesado, então ele vai exigir um pouco das máquinas em função da dificuldade, né, que ele tem de fazer todo o gerenciamento referente à criação, né, do ambiente de desenvolvimento, né? Então ele entra, às vezes a tela inicial é diferente, ele já pode trazer programas carregados, ou ele já pode trazer uma tela onde ele vai mostrar para você qual é o... se você quer abrir um projeto, se você quer alterar, criar um novo, ou então ele entra aqui, né? Então aqui ele mostra tópicos, né? Você pode verificar isso daqui se você quiser. Ele vai mostrando como que você cria alguns elementos, não simplesmente fechar, né? Aqui ele já trouxe um programa previamente carregado, né? Que eu havia feito teste, então isso é um procedimento normal. Se ele tiver alguma coisa, ele vai trazer, se ele não tiver, ele vai abrir uma tela para você iniciar um novo projeto. Independente disso, o importante é aqui, ó. No File, vocês vão ter essa opção aqui, a opção de New. Então vocês vão escolher aqui um New Project, ou em alguns casos ele mostra uma tela inicial. Senão vocês mandam pular a tela inicial e vem direto aqui. Então nós vamos criar um novo projeto, né? Ele trabalha aqui com projetos Flutter, né? Flutter é uma outra forma de programar, mas nós vamos trabalhar com o projeto padrão, que é o desenvolvido usando Java e o XML. E também é o que está colocado na documentação, né, escrita que acompanha a disciplina. Nós vamos fazer algumas modificações em função de que a versão daquela apostila é uma versão mais antiga, e o Android em si foi evoluindo, né? E essa evolução do Android criou a possibilidade de novos componentes. Então aqui em New Project, nós vamos colocar aqui New Project, e aqui vem a parte interessante, né? Toda vez ele pergunta se você quer alguma template para utilizar, né? Então, como nosso primeiro programa, nós vamos trabalhar com a template mais simples, né? Que é a template vazia, certo? Vocês vão ver que ela não é muito vazia, né? Ela tem já um componente previamente colocado, mas ela serve como base para que nós possamos entender o princípio de funcionamento. Vejo que esse primeiro programa, ele é um programa mais para nós explorarmos e entendermos como você cria um programa, né? No caso específico aqui para o Android. Então vocês vão selecionar o Empty aqui, vão dar um Next. E aqui vem a parte importante, tá? Essa parte importante é o nome que você vai dar para a sua aplicação. Então eu vou chamar essa aplicação de primeiro programa, tá? O nome pode ser com espaços em branco e tudo mais, né? Percebam que ele cria um negócio chamado package. Package seria um conjunto de elementos que fazem parte do seu programa. O package, ele vai representar para nós o pacote propriamente dito. Eu estou sendo redundante aqui. Porque quando você trabalha em desenvolvimento para Java, ele cria uma sistemática que você pode modularizar o programa. E essa modularização do programa, ela é feita por quê? Porque você vai dividir o programa em N classes. E essas N classes colocadas todas juntas, elas vão criar a possibilidade de que isso torne-se um produto final, né? Esse produto final, nós podemos, por exemplo, criar um package aqui, ó. Primeiro programa. Nós podemos criar um package no padrão internacional. O que é esse padrão internacional de dar nome para pacotes, né? É como se fosse um endereço de internet, tá? Então nós estamos acostumados a algumacoisa.com.br. O que nós fazemos na hora de criar um package é inverter isso, ó. Então fica br.com.
Isso caracteriza que esse package foi desenvolvido no Brasil. E o próximo pode ser já o nome do programa, como está aqui colocado, ou então você pode subdividir mais uma vez. Ou então isso aqui vai ser uma atividade. Ponto. Aí sim, o nome do package. Mas também, ó, poderia ser somente o primeiro programa, tá? Eu já mostro para vocês onde que isso aqui aparece. Na sequência, o lugar que ele vai ser salvo. Então preste atenção, que vocês tiverem que fazer alguma intervenção nisso, vocês podem fazer direto lá no diretório. Não é muito recomendado, porque o sistema ele tem dispositivos que a gente chama de refactor, e no refactor ele arruma os nomes, ele se preocupa em verificar isso dentro de uma estrutura para evitar os problemas. Quando você faz isso direto no arquivo, isso pode trazer algum problema de compatibilidade. Nada que seja assim fatal, mas vai dar mais trabalho para resolver, né? Então, ó, o meu, por exemplo, ele vai gravar lá no C-User, ARI, Android Studio Project, ele cria automaticamente no momento da instalação, no diretório primeiro programa. Então, tudo nasceu daqui, mais essa parte que eu coloquei aqui como prefixo do nome do arquivo. Nós vamos desenvolver na linguagem Java, né? Podia ser em Kotlin, que é uma linguagem da própria Android, mas nós vamos trabalhar no convencional mesmo, que é Java. Então, uma vez feito isso, nós podemos escolher aqui qualquer versão. Então, no meu computador eu tenho várias versões instaladas. Se você escolher o API 30, por exemplo, só vai rodar em celulares da última geração. Então, eu vou deixar aqui como uma escolha do próprio Android, ó, que foi aqui no Jelly Beans, que é o Android 4.1, tá? Então, mas você pode escolher, e isso vai criar alguns vantagens e desvantagens, né? Seu sistema vai rodar somente em celulares com Android mais moderno, ou vai ser mais compatível, né? Então ele dá até que uma estimativa, né? Que cerca de 99,8% dos devices vão poder rodar o seu programa, o que é interessante, né? Então aqui se dá um finish. Quando se dá um finish, gente, ele vai montar toda a estrutura aqui do lado, ó. Então ele vai criar um negócio chamado aplicativo, né? Que é o nosso app. Ele criou numa nova janela, então se vocês quiserem fechar a antiga, por questões de economia de memória, pode fazer isso, ó. E aqui está o nosso programa, certo? Então, ó, o que acontece quando você cria o seu primeiro programa? Para você entender basicamente como é que ele funciona. Então ele é dividido sempre numa coisa chamada controle e numa coisa chamada view, tá? Então, nós estamos utilizando uma técnica de programação chamada Model View Controller. Como nós não estamos trabalhando com sistemas mais complexos, que exigem a criação de classes para nosso modelo, então, por exemplo, se nós fôssemos fazer um banco de dados com persistência, a gente não vai fazer no curso, né? Nós vamos utilizar a programação convencional mesmo. O que vai acontecer? Ele vai ter, no mínimo, o controle, que é o programa em Java, e vai ter a parte de view, que é um arquivo XML que vai ter todos os componentes que fazem parte da tela, né? Ou seja, do elemento gráfico, né? Da parte visual. Então, é aquilo que o ser humano, né, vai operar, que vocês estão acostumados a utilizar, né? Bom, depois que você entende basicamente isso, você vai aqui do lado. Então, um aplicativo desenvolvido no Android Studio e na maioria dos sistemas que trabalham com programação para dispositivos móveis, mesmo para não móveis, ele cria uma estrutura no lado aqui, ó. O primeiro item é um manifest. O manifest tem um arquivo chamado Android Manifest XML. Esse é o arquivo que comanda toda a estrutura de programação. Eu vou abrir para vocês verem aqui, ó. Então ele diz assim, ó. O que ele vai ser? É um manifest. Então, se não tiver isso, não compila para Android. E aqui ele vai dizer assim, ó. Permite backup, qual é o ícone que você vai utilizar no seu aplicativo. Nós não vamos modificar ícone, nós vamos usar o ícone padrão. Qual é o nome que vai receber o teu programa. Então tá aqui, ó, primeiro programa, vocês vão ver aqui que aparece um app name aqui, ó, nós já vamos conversar a respeito disso. Eu vou usar um ícone redondo, isso vai aparecer lá no dispositivo, né? Quando você descarregar ele no dispositivo, ele aparece lá como sendo o nosso ícone para chamar o sistema, né? Ele aceita Real-Time Library, ou seja, sim. E aqui, ó,
ele vai pegar um estilo do app-theme, que nós vamos utilizar sempre aqui o default, mas vocês sabem que estilo é aquele negócio para deixar ele escuro, claro, alto contraste, quando as pessoas precisam. Então, ele vai preparar tudo isso daqui. E aqui, ó, é uma das partes mais importantes do nosso sistema, né? Que é a parte onde ele vai dizer qual é a atividade que vai ser utilizada como controle desse sistema. Então é a main activity. Nós já vamos conversar um pouquinho. Ela está aqui, ó. A main activity é um programa em Java, perceberam? Eu vou abrir aqui, ó. Então tem os imports. Então no momento ele só está trabalhando com o básico para o funcionamento. Então o Android Manifest já diz, ó, a sua atividade principal é essa daqui, né? E depois ele vai trabalhar com uma ação principal, né? E também vai criar aqui o launcher, né? Que é ele é pronto, compilado para rodar. Em suma, isso daqui, ó, é como se fosse a carteira de identidade do nosso sistema. Ele vai ter os itens básicos e sem ele não funciona. Essa é a regra. Então, se não tiver o Android Manifest, ele não é reconhecido como um programa para Android. Então, a gente falou um pouquinho aqui do Main Activity. Então, o Main Activity é assim, ó. Primeiro, ele vai ter que estar vinculado a uma view. Como ele é um controle, o que o controle faz? O controle pega e você coloca a lógica de programação. Então você quer que esse programa mostre uma mensagem, né? Então essa mensagem que ele vai mostrar, ela vai criar as condições de essa mensagem, né? Pode ser um número, pode ser dois números. Nós vamos fazer um exemplo aí, por exemplo, que multiplica dois números. Não é pelo grau de dificuldade, tá? Multiplicar dois números, eu sei que vocês são plenamente capazes. Mas é para mostrar para vocês como que isso funciona, né? Do ponto de vista de gerenciamento. Então, quando você cria um controle aqui, né? No nosso caso, um Main Activity, que é o nosso controle principal, você tem que vincular ele aqui, ó, a uma view. Ó. Então, preste atenção aqui que esse cara está escrito assim, Active Main, ó. E não é à toa. Por quê? O nome da view, que está aqui do lado, é Active Main. Ó. Quem é a view? Ó? É a tela do nosso celular. Tá? Então ele faz aqui uma simples tela aqui do celular e essa é a nossa view. Aonde que ela aparece, tá? Então o Main Activity, gente, sempre vai estar abaixo aqui de Java e aqui, ó, é aquele nome que vocês criaram lá, ó, BR com atividade primeiro programa. Então esse aqui é o nosso package. Se vocês tivessem criado aqui somente primeiro programa, dava na boa, ia funcionar normalmente. Eu só mostrei ele completo assim para vocês entenderem como é que isso é feito no padrão internacional. Se vocês não quisessem, vocês podiam só chamar isso aqui de primeiro programa. Funcionaria normal. Ou então aqui de app, enfim, vocês podiam trocar de nome aqui, ou main, ou principal, sabe? O nome aqui é particular. Eu só mostrei esse nome complexo porque é um nome que internacionalmente é conhecido. Por quê? Amanhã depois você faz um pacote aqui e vai distribuir esse pacote. Vai que tem um cara que fez um com o mesmo nome primeiro programa, mas ele não fez atividade.com.br, entenderam? É como se fosse o site da internet. Então esse pacote aqui fica no Java. Ele tem aqui, isso é uma questão da linguagem propriamente dita, ó, ele tem o teste e o teste normal. Isso daqui é só para o Android. O Studio usa para criar arquivos temporários e utilizar. Então nós não mexemos nessa parte aqui quando estamos fazendo um desenvolvimento comum, tá? Tanto que eu vou disponibilizar para vocês, eu não sei se está aqui na memória, quer ver, ó? Lá eu vou disponibilizar depois no Git, vai ter os endereços lá, tudo certinho, né? Vou procurar aqui no Git Ariangelo aqui, só para vocês se localizarem. Então no Git Ariangelo aqui, ó, eu vou disponibilizar lá para vocês. Então vai ter aqui programação de dispositivos móveis, tá? Então na programação de dispositivos móveis vai ter alguns programas aqui. O que eu vou colocar para vocês? Eu vou colocar sempre assim, ó. O Java, que vai ter o Main Activity ou os programas necessários. E vou colocar um outro item aqui, que chama-se REST, que é isso que nós vamos ver agora. O REST tem toda a estrutura de funcionamento, todas as imagens, todos os ícones, todos os valores, todos os layouts, enfim, toda a estrutura necessária. Então quando a gente volta aqui, ó, vocês vão ver que esse cara que eu cliquei aqui, o Active Main, ele fica dentro do REST, ó. Então lá dentro do REST vocês vão procurar, por exemplo, o que tem no Drawable. O Drawable vai ter os ícones, ó. Então aqui, ó, ele tem o ícone, se eu der 2 cliques, ó, é o fundo
E aqui é aquela caretinha do Android. Isso daí vai aparecer no smartphone como ícone do seu programa. Esse aqui é o ícone de default. Então é aqui que nós trocaríamos o ícone por outro, né? Eu vou mostrar para vocês alguns ícones que a gente pode colocar no sistema ao longo do curso. E daí nós vamos colocar dentro do Drawable. O layout, gente, é onde fica todas as telas, vamos chamar assim, né? Ou todas as views, né? Esse é o nome técnico, que fazem parte do teu programa. Esse programa aqui vai ter uma única view, certo? Então ele tem uma view só. Mas nós vamos fazer um programa, por exemplo, que vai ter 5 views. Nós vamos navegar entre views, entre telas. Esse vai ser o nosso último programa, depois que vocês já tiverem assim mais ambientados, né, com a utilização do Android, né? Aí aqui tem o Mi Map, ó. Então eu vou clicar aqui para vocês verem, ó. Então ele faz a mistura, né? E cria os ícones, baseado naqueles ícones básicos lá, ó. Ele cria para as N resoluções, ó. Então, tá vendo? Ele tem um menorzinho, um médio. Ó, ele tem vários tamanhos aqui, ó. Esses vários tamanhos são necessários porque eu rodo no smartphone, eu rodo num tablet, ou posso rodar de repente até num computador. Então ele vai adequar o tamanho do ícone e você informa ele aqui exatamente nessa parte aqui, né? Aí tem o outro tipo de ícone, né, que a gente pode selecionar, esse aqui, o round, ó. Então ele é redondinho. E assim, ó, mesma coisa. Então aqui, ó, quando você quer trocar ícones, você vai mexer no Drawable e você vai colocar aqui no MIP Map aqui. Nós não vamos mexer nessa parte, tá? Porque eu acho que o foco nosso aqui é vocês aprenderem o básico para depois vocês se especializarem. Posso ajudar vocês para aqueles que tiverem interesse, né? Aqui tem uma coisa muito interessante, ó. Quando você trabalha com o tema, você tem várias cores aqui, ó. Você tem a cor primária, você tem a cor primária escura, você tem a cor accent, né? Então aqui ele tem um núcleo básico de cores que o sistema vai utilizar na sua configuração de fone. Tá aqui as cores, ó. Um azul escuro, um azul não tão escuro e um azul aqui bem claro, tá? Então as cores não vamos mexer também. Strings, vamos mexer, ó. Então, depois eu vou mostrar para vocês. Aqui está escrito primeiro programa, ó, perceberam? E o nome aqui é appname. Esse appname é o nome que eu quiser dar, né? Que vai ser como se fosse uma variável que contém um elemento. Esse elemento aqui de recurso, ele é utilizado na internacionalização. Então, vamos imaginar que você cria um aplicativo que vai ser de distribuição mundial. Quando ele detectar o sistema operacional do Android e qual língua está lá, ele vai... Não vamos fazer um exemplo disso, mas para vocês entenderem, você vai ter vários arquivos de string para cada tipo de língua que você pretende utilizar o sistema, e ele automaticamente faz essa seleção quando ele detecta em que zona, né, em que país, em que local o seu sistema está. Então aqui a gente cria várias strings. Ele até vai sugerir para criar, vocês vão ver ao longo do tempo. E aqui tem styles. Ó. Styles é o style normal, né? Então é aqueles azuis, ó, ele coloca lá como cor primária, o que está lá dentro do arquivo color. Perceba que aparece aqui, ó, color. E ele vai pegando. Então nós não fazemos mais nada direto, tá? Tudo que a gente faz direto cria um constrangimento. Porque se você fizer um programa, por exemplo, e testar ele no celular, vocês vão ver que vai acontecer isso em alguns. Se ele rodar num tablet, ele vai ficar pequenininho lá. E o contrário é verdadeiro também. Se você fizer um maior, ele vai criar, né, um outro problema, né? Que daí ele não vai caber no pequeno. Então, isso aqui é para isso, né? Então, ó, nós vamos trabalhar agora aqui no layout, tá? Eu vou voltar aqui. Eu vou fechar alguns aqui para não ficar fazendo... eu vou fechar todos e depois eu abro o que me interessa. Então aqui você pode dar close all, ó. Então ele fechou todo mundo. Eu vou abrir o main activity, que me interessa, e vou abrir o active main, tá? Então, veja, o que acontece aqui agora? Isso daqui, gente, é um layout que está vinculado a uma view. Então, o layout vinculado à view é o que vai aparecer no celular. Então, se vocês prestarem atenção aqui, ó, eu vou diminuir aqui, é só clicar aqui, ele abre para ficar maior, eu pelo menos acho mais fácil. Aqui está escrito Hello World, ó, certo? Veja que apareceu parece uma mola aqui, ó. Eu vou rodar o programa. Uma vez que a gente já tenha configurado o nosso dispositivo virtual, então isso a gente fez durante o processo de instalação, é só você vir aqui nessa seta verde. Às vezes ela é uma seta, às vezes ela é uma igual a do lado, assim, uma seta
com uma curva, depois que ele carregou, ó. Então quando você der o RUM app, ó, o que ele vai fazer? Ele vai procurar na máquina, a gente pode ver aqui no logcat, acho que aparece, aqui ele vai mostrar, tem que aparecer o RUM aqui embaixo, tá? Quando ele tá, vocês percebem que tem ó, apareceu, ó, ele tá começando a carregar o nosso sistema, ó, no celular, ele tá dando um boot, então aqui já apareceu, ó, ele já estava até com um programa aqui, ele tá carregando aqui, ó, tá? Esse é o que ele vai fazer, ó, ele tá montando agora a estrutura do programa, ele pode demorar um pouquinho, certo? Então, ó, ele tá dizendo aqui, ó, que ele tá terminando, aqui, ó, ele tá calculando e daí ele vai trocar aqui o programa. Quando ele terminar, ó, ele troca o programa. Ele tava com o programa aqui já de testes, né? Então, ó, ele tá carregando aqui, ó. Quando ele carrega, aqui, ó, aparece o RUM, ó. Aqui ele mostra o que ele está executando no celular. Ele acabou de abrir. Então aqui vocês fazem uma espécie de acompanhamento do que está acontecendo em termos desse sistema operacional lá no smartphone. Então aqui, ó, ele carregou. Ó. Olha aqui, ó, primeiro programa, perceberam aqui, ó? E aqui, ó, Hello World. Bom, da onde veio isso, né? Então vamos começar a estudar essa parte aqui, ó. O Hello World veio daqui. O que é isso daqui, ó? Então aqui do lado, gente, ó, vocês vão ver que eu tenho os comuns, então o Text View, eu tenho o botão, um Image View, um Recycle View, Fragment, uma Screw e um Switch, né, que é um botãozinho de abrir e fechar, né. Eu tenho textos, né, então eu tenho isso aqui, ó, o Hello World, eu vou colocar mais um aqui, ó. Eu vou puxar ele pra cá, ó. Se arrasta aqui, ó. Ó. Aqui dá pra dar um zoom, ó. Então tá ali, ó. Ele apareceu o Text View. Aqui não se enganem, tá? O segredo de programação do Android é assim. E a gente vai trabalhar isso ao longo das aulas, né? Eu vou dar exemplos e vou sempre relembrar isso aqui pra vocês. Para vocês irem se acostumando. Ó. Então aqui está o Hello World. Ó. Você pode fazer duas coisas, né? Então eu vou apagar esse Text View aqui para não ficar atrapalhando a gente no primeiro momento. E aqui, ó, Text View. Ó. Então esse Text View está escrito Hello World. Como é que eu sei que está escrito Hello World? Ó? Aqui do lado vocês vão ter os atributos. Ó. Então atributos. Esse aqui os que já estão sendo utilizados, que ele chama de atributos declarados, né? Então de alguma forma eles já foram selecionados. E aqui está o text, ó, Hello World. Ó. Eu vou trocar esse cara aqui por primeiro programa, tá? Então perceba o que vai acontecer, ó. Quando eu fizer isso, ele já trocou aqui embaixo. Só que, ó, perceberam que ele ficou amarelo e que ele colocou um símbolozinho vermelho, laranja aqui, né, que é de atenção? Dá para rodar, ó. Eu vou rodar de novo. Ó, vejo que agora, na segunda vez, ele já está preparado, ó, ele só dá ele é mais rápido agora. Então percebam que aqui que estava escrito Hello World, quando eu compilar, ó, ele vai recarregar o programa. E no recarregar o programa, ele vai trocar aqui por primeiro programa. Tá? Então, no primeiro, o Text View faz isso. Ele coloca pra gente uma informação de um texto. É um label, né? Ó, primeiro programa, perceberam? Aqui em cima também eu posso trocar esse nome. Então agora vamos começar a fazer isso. Ó. Existem várias formas de fazer isso. Então eu volto aqui no Project. Ó, e agora eu vou diminuir um pouquinho aqui para ficar mais fácil de enquadrar aqui. Ó, e nós vamos aqui em Values. Ó. Lá em Values tem Strings. Ó. Em Strings ó, eu tenho app name. Ó. Perceberam aqui? Ó? Então o app name está escrito primeiro programa. Então aqui ó, eu vou trocar esse nome aqui, ó, por exemplo. Ó. Eu posso vir aqui nesse editor, ó, se vocês quiserem. Ó. E no editor eu posso trabalhar aqui, ó. Se vocês quiserem, você pode fazer assim, ó. Primeiro programa do Ari, ó. Quando eu trocar aqui agora, primeiro programa do Ari, né? Aqui, ó, tem show locales, ó. Então nós só temos um local. Então se nós tivéssemos mais local, ele ia fazer. Quando eu faço isso,
eu posso daí, se quiser, fechar, ó, e se você voltar na string, ó, ficou primeiro programa do Ari. Eu podia ter escrito aqui direto, ó, primeiro programa do Ariângelo, tá? Sem estrela. Eu dei um enter sem querer, volta. E agora, se eu rodar o programa novamente, olha o que vai acontecer aqui, ó. Esse primeiro programa vai aparecer primeiro programa do Ari. Ah, desculpe, eu troquei o app name, né? O app name é aquele cara que aparece lá em cima, ó. Então lá em cima agora vai aparecer primeiro programa do Ariângelo, certo? Então, isso vocês vão usar como regra, tá? Vocês vão sempre ter uma string vinculada. Sempre não, né? Às vezes ela é desnecessária. Vocês vão ver que em algum programa isso daí acaba sendo, vamos dizer, nós controlamos isso daí, ó. Então, ó, primeiro programa do Ariângelo. Isso é só visual. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar aqui no ActiveMain, ó, e vamos tentar resolver esse problema aqui, ó. Nós temos duas formas de resolver esse problema. Quando você clicar nele, selecionar, ó, ele vai ficar em amarelo aqui, ó. Então, aqui do lado tem um botão, ó. Se você clicar o botão, vai aparecer todas as strings que ele tem cadastrado. As que eu fiz, ó, então app name, ou então as que fazem parte do próprio Android. Vocês podem vir aqui, ó, e clicar e criar um novo string value. Eu vou fazer isso, ó. Então eu vou chamar esse cara aqui de mensagem, por exemplo. Eu sugiro que vocês coloquem tudo sempre em minúsculo, né? Mensagem. E aqui eu vou colocar assim, ó. Olá, mundo. Tá? Até um, ó. Aí quando você der um OK aqui, ó, ele vai criar mensagem. Você seleciona e dá um OK. Ó, aparece aqui agora string mensagem. E não mais a mensagem, desculpe, o que você tinha escrito fixo, entende? Então vocês sempre vão usar essa lógica aqui, ó. E lá no arquivo de strings, ó, automaticamente apareceu mensagem olá mundo, tá? Então isso é uma prática que vocês vão adotar aqui no sistema. E obviamente se eu rodar o sistema novamente, o que vai acontecer? Eu vou ter lá o meu primeiro programa do Ariângelo e aqui olá mundo, né? Porque eu fiz uma troca, ele faz avisou que compilou, né? Ele vai fazer essa troca da mensagem aqui, né? Então, ó, isso gerencia aquilo que nós fazemos de programação da view. Então, ó, olá, mundo, tá? Bom, então agora, o que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês, né? Então, aqui, ó, na programação visual, eu vou voltar aqui no tamanho normal. Eu tenho esse cara aqui que tem o nome de TextView. Aqui em cima, ó, existe um negócio chamado ID. Então, eu tenho por norma chamar de text, em minúsculo daí, né, view. Podia ser assim, ó, mantém uma vogal, uma só, e repete as consoantes. Então, ele ia ficar assim, ó, TXT, V, EW. Fica feio, né? Então dá para escrever TextView. E o que ele faz lá? Ah, sei lá, mensagem. Tá? Então aqui você dá um nome. Ó. Isso aqui chama-se identificador. Por que eu estou mostrando isso aí para vocês, gente? Porque agora eu vou mostrar o comando aqui, né? Ou seja, o controller funcionando. Então nós vamos fazer um vínculo desse elemento visual aqui com o nosso programa. Então aqui agora, vocês podem fazer assim, ó. Toda vez que vocês quiserem utilizar uma variável, vocês vão declarar o tipo de variável que vocês vão utilizar. Isso é uma regra. Ó. Então, ó, aqui do lado aparece o tipo, que é isso daqui. Ó. Isso aqui é um TextView. Tá aqui do lado. Se você selecionar outro, eu vou mostrar depois, vai ter outro tipo aqui. Ó. Então, eu vou fazer assim, ó, TextView. No TextView, eu vou dizer assim, ó, eu posso fazer assim, ó, text, ele já vai me ajudando, TextView. Automaticamente ele inclui o import aqui, ele inclui a biblioteca. Aí, TextView, eu vou chamar ela... Eu tenho por hábito chamar do mesmo nome que eu dei aqui, ó. Tá? Então, eu posso, se vocês quiserem, dar um Ctrl+C aqui. Vim aqui, ó, e falar assim, ó, TextView. Então, eu criei agora uma variável de memória. Que conteúdo ela vai ter? Existe uma biblioteca chamada R. É automático, vocês não mexem nisso. Ele cria nesses temporários aqui. Que R vem de resource, né, de res, que daí é onde a gente estava aqui. Então, lá em recursos,
ele tem várias coisas, ó, animação, dimensão, color, drawable, ID, então, nós vamos utilizar o ID, ó. Então, ó, de quem? Do text mensagem, ó, tá? Bom, se eu fizer isso daqui, ó, vai dar um erro. Então, existe um outro comando aqui, ó, antes disso, que a gente chama de find by ID, ó. Então, quando você colocar o find by ID, ele vai buscar lá no recurso aquele ID. Qual é o ID? É o nome que você deu para o componente. Então, agora nós estamos fazendo uma relação entre o controller e a view. Isso, se você trocar o nome aqui, ó, por exemplo, para a mensagem 1 agora, e der um Enter, ele vai te avisar, ó, você já está usando esse cara. Se você já está usando, se você disser não, use só local, ele vai mudar só aqui. Se você responder yes, ó, ele vai pegar esse número 1 aqui, ó, e vai automaticamente substituir aqui, ó, perceberam? Aqui já é o contrário. Se você vier aqui e fizer isso, ele só vai ficar vermelho para você e vai dizer, ó, não achei esse cara. Então eu volto para 1 aqui. Aí se você quiser, eu não vou colocar 1 aqui, vou voltar, você confirma, entende? Então esse é um vínculo que existe entre a view e o controller. O que eu quero fazer com isso daqui, tá? O text view, se eu rodar aqui, ó, de novo, vai aparecer Olá Mundo. Assim, sem mais delongas, né? Então, não fizemos absolutamente nada de diferente, né? Vai continuar lá Olá Mundo. O que eu quero fazer agora? Eu quero colocar assim, Olá Mundo Arianjo, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos vir para cá, ó, e vamos falar assim, ó. Dentro desse cara agora, do text view, ó, se você colocar aqui text view mensagem, apertar o ponto, ele vai ter uma série de elementos, ó. Essa série de elementos são os métodos que permitem que eu utilize ele. Eu vou mexer no texto dele, então eu posso dar setText, eu posso dar um append, eu posso dar get, nós já vamos ver um exemplo. Eu vou dar um setText aqui, ó. E agora eu vou clicar aqui, ó, e vou escrever assim, ó, Olá Mundo traço Arianjo, tá? Então isso que eu estou fazendo aqui, ó, eu vou dar um Enter para vocês entenderem, é pegar aquele elemento lá da view, que é um label lá, né, no caso, um text view propriamente dito, e estou mudando o seu conteúdo em tempo de execução, ou seja, no programa. Então isso é o controller agora. Então agora, apesar de na view estar escrito, que ficou bom na view, né? Na view estar escrito Olá Mundo, como vocês estão vendo aqui, ó, Olá Mundo, agora quando eu executar o programa, ele vai sofrer uma modificação programática, vamos chamar assim, né? Fica meio feio, parece o Dorico Paraguaçu, né? Mas é assim que funciona. Mas vamos chamar em tempo de execução. Agora, em tempo de execução, eu estou modificando aquele valor, tá? Então, quando eu modifico o valor, o que acontece? Aqui não vai mais aparecer o Olá Mundo, vai aparecer o Olá Mundo Oriente, ó, tá aqui, ó, que é o que está no programa. Então agora, galera, vamos fazer um negócio diferente aqui, né? Vamos usar mais um componente aqui, ó. Esse cara aqui, ó, o plain text é um edit. Ou seja, o que é um edit? É um elemento, ó. Então eu vou arrastar ele aqui para vocês verem, ó. É um elemento que você vai poder digitar dados, entrar dados. Ele tem vários aqui, ó. Esse aqui é o password, tá? A diferença do anterior com ele é que ele coloca aqueles asterisquinhos lá, de forma, como é que se diz? A preservar, né, o que você está digitando. Aí eu tenho o password numérico, que só vai aceitar números, o e-mail, o fone. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, essa number aqui também. Bom, o que vocês esperam, né? Vocês esperam que apareça name e esse outro cara aqui, né? Quando eu rodar, né? Quer ver quando eu rodar o que vai acontecer aqui, galera? Vamos ficar tudo empilhado aqui em cima. Porque nós estamos trabalhando com um layout constraint. Eu vou falar mais nos outros programas para vocês irem se habituando com isso, né? Então, se eu for repetitivo aqui, me perdoe, mas eu quero mudar um pouco o que nós fizemos lá em Programação Orientada a Objetos. Lá eram conceitos teóricos da estrutura da linguagem em si. Aqui não, aqui vocês vão produzir, vai ter um produto. Então,
eu optei, como nós estamos distantes, né, a criar essa condição de aumentar o tamanho dos vídeos, né, aumentar a quantidade de vídeos, para que vocês tenham o maior número de possibilidade de utilização possível, né. Então veja aqui, ó, como eu falei, ficou tudo empilhado aqui em cima, né. Por que aconteceu isso? Ó? Porque a gente está num cara chamado layout aqui, ó, constraint. O layout vem daqui, ó. Eu tenho o layout constraint, o guideline vertical e horizontal, eu tenho linear, horizontal e vertical, eu tenho frame, eu tenho table, layout, table row, daí eu posso fazer uma tabela aqui para melhorar. Nós vamos utilizar praticamente quase todos os nossos exemplos utilizando o layout do tipo constraint, tá? Então agora eu vou deixar esses caras aqui e vou mostrar para vocês como que isso funciona no primeiro momento. Ó. O text view tá tudo bonitinho, perceberam? Mas o edit aqui, ó, ele tá meio complicado. Por quê? Ele tá com essa informação vermelha aqui, ó. Daí se vocês pararem aqui no vermelho, ele vai dizer assim, ó. Essa view não é constraint, então ela só vai desenhar na posição 00. Por quê? Eu não fiz vínculo, ó. Então aqui, ó, do lado, percebam que aparece esse quadrado aqui, ó. Se você clicar aqui, ó, ele já faz um vínculo aqui, ó. Perceberam? Então agora esse cara tem um vínculo de 168. O name vai mudar de lugar. Esse outro ainda não, mas vamos lá. Vamos fazer passo a passo para vocês verem. Demora um pouquinho mais, mas acho que fica bem mais didático e instrutivo para vocês, né? Então, ó, eu travei. Isso aí chama-se constraint. Por isso que ele é um constraint layout, ou seja, eu vou embrulhar. Esse, o termo constraint significa embrulho. Então eu vou embrulhar ele. E agora o que vai acontecer? Esse name aqui, ó, vai aparecer grudado na esquerda, mas com a distância previamente colocada aqui. No caso é 168, tá? Agora vocês vão entender o que é isso aqui, ó. Quando eu clicar aqui, ó, ele como era numérico, ele vai liberar pra gente só digitar números. Se eu clicar aqui, ó, esse cara aqui é um normal texto, eu vou digitar um texto aqui, ó. Então aqui agora eu posso digitar Ariângela, tá? E agora é uma entrada de dados. Mas vamos arrumar isso daqui, ó. Vocês entenderam então agora ó, o que é eu selecionar aqui do lado, quando eu estou em text, ó, e-mail, password, number. Ele vai já limitar a entrada de dados a números, vai limitar a entrada de dados no formato e-mail, no formato telefone, no formato caixa postal. Claro que às vezes isso daí varia de país para país, mas na boa, né? Então eu vou deletar esse cara aqui agora, que vocês viram a função, e vamos trabalhar um pouquinho mais nesse cara aqui, ó. Esse cara aqui agora eu vou colocar ele na posição. Se vocês quiserem colocar ele na posição, é só vocês virem aqui e dar mais aqui, tá? E agora, o que a gente vai fazer, ó? Esse sujeito aqui, ó, ele tá vinculado lá em cima, tá? Eu posso vir aqui e quebrar o vínculo, ó. Aparece um xizinho aqui, ó. Ó, daí perceberam que ele desceu aqui embaixo? Daí se vocês quiserem, vocês podem clicar aqui, ó, vai aparecer uma flecha, ó. Eu vou vincular ele com aqui, ó. Esse cara que apareceu aqui, ó, eu posso modificar ele também, ó, porque ele tá trabalhando aqui no conceito de manter a distância zero, mais centralizar. Então se você clicar aqui agora, ó, e mais uma vez, ó, ele gruda lá. E aqui também, ó, eu posso quebrar esse vínculo aqui, ó, ele sobe lá. E aqui eu posso estabelecer, por exemplo, uma distância. Ó. Eu quero que ele seja 32 para baixo, ó, perceberam? E esse cara aqui agora, ele está centralizado. E eu posso digitar o meu nome aqui. Então qual que é a proposta do nosso programa? Eu vou rodar ele de volta aqui para vocês verem que ele ficou exatamente agora como aparece aqui, ó. Porque eu estabeleci os nossos constraints, tá? Então, ao estabelecer os constraints, eu disse assim, eu quero você nessa posição. Eu posso centralizar agora, posso fazer uma série de itens que a gente vai ver ao longo do curso, né? Eu não quero que vocês fiquem muito preocupados, né, em relação a isso aí, né? Então agora aqui, ó, ele vai aparecer praticamente como tá aqui. Às vezes ele demora, perceberam? Ele tá igualzinho como tá aqui, ó. Então qual que é a proposta agora aqui, ó? Eu vou digitar meu nome, vou apertar um botão daqui a pouco, e daí quando eu apertar esse botão, ele vai escrever Olá Mundo e o nome que tiver aqui. Então vamos fazer essa parte agora do nosso código. Então agora eu vou colocar um botão, ó, tá? Então eu vou colocar um botão aqui, vai ser um botão comum, tá? Ó, apesar de você colocar ele aqui, ó, ele não vai ficar aí. Então o que nós vamos ter que fazer, ó? Nós vemos aqui, ó, clicamos e estabelecemos um vínculo aqui, ó. Ele gruda lá, ó. Então agora eu pego esse cara aqui, ó, estabeleço um vínculo aqui, ó, com a parte de baixo, tá?
E ele desceu. Eu quero que ele fique bem embaixo aqui, ó. Então agora aqui, ó, eu vou clicar aqui nesses botões aqui, ó, que aparece aqui, ó, e vou colocar ele assim, ó. Só que ainda ele tá com uma, como é que se diz, um vínculo aqui, e ele aumentou o tamanho do botão. Então não tem problema, a gente clica mais uma vez aqui, ele volta. E daí aqui, ó, nesse caso específico, eu vou falar assim, ó, aqui eu quero que seja, que você não tenha esse vínculo, entenderam? Então eu vou clicar aqui, ele não vai ter o vínculo. Ó, ele automaticamente mudou aqui para baixo porque eu tenho um vínculo. Agora, o que eu faço aqui, ó? Eu venho aqui e coloco assim que eu quero ele 32 para cima. Pô, ele ficou torto, né? Então você puxa aqui, ó, e puxa aqui, ó. Perceberam? Agora ele está centralizado. Ah, mas eu quero o botão no tamanho inteiro aqui. Na boa. Você mantém o zero aqui, ó. Se você clicar duas vezes aqui, ó, ele aumenta o tamanho do botão. Ficou ruim aqui no canto. Então a gente pode vir aqui, colocar uma margem de 32 e uma margem aqui, ó, de 32. Pronto, eu formatei o meu botão aqui, ó. Agora, perceba que ele está com os carinhas aqui, ó. Então eu vou acertar isso aqui, ó. Se você clicar em cima do amarelinho, vai aparecer o Fix. O Auto Hints, daí ele faz sozinho, se clica de novo, Fix, ele vai abrir uma janela. Então, qual vai ser o nome do recurso? Ah, vai ser, por exemplo, LBL. Aqui dá para fazer assim, ó, label.nome, não tem problema. E aqui vai ser nome, tá? Ou digite seu nome e ele vai automaticamente ajustar, ó, já trocou para nome. E o botão também está dando um problema aqui, ó, né? Vamos ver o problema do botão. Ele está dizendo assim, ó, ele está como button, né? Então, colocamos lá título, ponto, botão, tá? E aqui, troque nome, sei lá. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Ele ainda tá com amarelinho aqui, eu não sei porquê. Deve ser alguma pane aqui que ele tá meio perdido em termos de lógica. Mas do ponto de vista, ele não tá centralizado. Se a gente quiser centralizar, é só vir aqui, ó. Ah, fiz besteira. Não era ali que era pra... Era aqui, ó. Você clica aqui e aqui, ó. Aí agora ele acaba, ó. Ele só não tá centralizado aqui, ó, porque você tem que colocar zero aqui. Não zero, né? Você tem que colocar o mesmo número, tá? Então, no caso, nós tínhamos colocado 32. Vamos colocar 32, você vai centralizar isso aqui. O Olá Mundo já está centralizado, com 0 e 0, ele ficou ali. E o nome. Então, agora, o que nós vamos fazer? Troca o nome. Então, eu vou digitar um nome aqui e vou apertar esse botão. Ó, tá, vamos lá, né? A lógica é linda, né? Então, parte-se do pressuposto que isso vai acontecer. Então, tá. Agora, ele entra aqui no programa. Ele é impertinente, fica colocando essa mensagem aqui, mas faz parte do nosso conteúdo, né? Daí o que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou digitar o nome, né? Vamos colocar lá, é só clicar aqui, ó. Aqui eu vou ter que mexer, ó, tá? Porque isso daqui, ó, ele ficou como um texto já. Então nós vamos fazer diferente, ó. Nós vamos fazer, mas eu já mostro para vocês daqui a pouco, ó. Então vamos lá, programação. Tá? Então, o que eu quero aqui? Ó? Eu quero que programação apareça, né? Olá, mundo programação. Pô, então eu vou aqui. Não apareceu, né? Óbvio que não ia aparecer, né? Porque eu não fiz isso. Aqui eu vou mudar, ó. Ele tá em text, tá vendo aqui, ó? Eu vou limpar text, deixar zerado aqui, ó. E esse cara, especificamente, que eu quero que apareça aqui, ele chama-se hint, ó. Aí eu vou aqui em hint, ó. E daí vou colocar lá label nome. Percebo que ele fica cinza, né? Então, é para saber que ele tem que digitar o nome. Vocês já vão ver ele funcionando. Bom, a minha ideia é o quê? Eu vou clicar no botão aqui, tá? Vocês vão ver que quando você está no botão, existe uma opção aqui chamada clique, ó. Esse clique que eu tô aqui, ó, não tem nada. Então, eu tenho que colocar isso no meu programa principal. E aí começa a ficar divertido. Vocês podem pôr antes, podem pôr depois, aí tanto faz. Se vocês forem procurar a documentação, esse cara tem que ser público, tem que ser um void, ou seja, um procedimento, o nome que vocês quiserem, então eu vou chamar de onClick trocar mensagem, tá, que seja mensagem aqui, ó, mensagem, pode ser o nome que vocês quiserem aqui, mensagem, e ele obrigatoriamente tem que ter um padrão do tipo view, tá? Tá aqui, ó, daí agora vocês fazem o procedimento aqui, tá? View
Quando ele fica em vermelho assim é porque ele não está incluído. Daí se vocês pararem com o mouse em cima ele vai dizer, ó, aperte Alt e Enter. Se aperta Alt e Enter ele automaticamente inclui a biblioteca. Quando eu fiz isso, se vocês voltarem aqui no Activity, aqui ó, e lá especificamente num clique, ó, vai aparecer um click message aqui, tá? Então você clicou aqui, ó, ele vai fazer alguma coisa. Tá, mas ele vai fazer o quê, né? Então aqui, galera, nós vamos ter que fazer algumas modificações, né? Por exemplo, esse sujeito aqui, ó, vai ter que ser uma variável global, tá? Vai ter que ser uma variável global para ficar mais fácil. Também podia ser local, mas eu vou colocar ela como global. O que eu colocar como global aqui, ó? Eu vou colocar ela aqui fora, ponto e vírgula, né? Se vocês quiserem, ela pode ser private, mas isso é opcional, mas pode ser, tá? E aqui, ó, vocês vão fazer assim, ó. Esse cara vai mudar de lugar, ó. Em vez dele estar aqui, eu vou dar um Ctrl X, ó, e vou colocar ele aqui embaixo, tá? Bom, isso daqui agora, como ela é global, eu posso tirar ele daqui. Ela vai continuar igualzinho. É o texto mensagem que vai mudar um pouco. Por quê? Ó? O texto mensagem agora, nós temos aqui no Activity esse Edit Text, ó. Então, ó, eu vou chamar ele aqui de Edit, desculpe, aqui, ó, Edit Text, nome, ó, tá? Então eu troquei o nome. Então, vou dizer sim, daí ele faz todos os ajustes que forem necessários. Aí aqui no Edit Text Nome, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável aqui em cima também, pode ser private, mas aí vocês aqui vão definir, é problema de vocês, né? Ah, professor, eu não sei o tipo, lá não tem crise, vai aqui, olha, Edit Text, ó, tá vendo? Voltou para cá, você vai criar um Edit, olha, já te ajuda, Edit Text, e o nome dele, galera, é mais fácil para nós darmos um Ctrl C aqui, ó, e manter sempre os nomes iguais, ó. É obrigatório isso? Não. Mas ajuda. Então agora aqui, ó, quando eu pressionar o botão, gente, o que eu vou fazer, ó? Eu vou vir aqui e vou dizer olá mundo, vou clicar aqui, vou deletar tudo isso daqui, tá? Vou colocar um sinal de mais aqui e agora falta eu fazer o quê? Da mesma forma que eu tenho o text view, ó, perceberam que ele ficou cinzinha, eu vou ter que trabalhar com ele no seguinte sentido, ó. Eu vou vir aqui, vou dar um Ctrl V e vou falar assim, ó, edit é igual, de novo, ó, find by view r.id, olha, vai te ajudando ali, ó. E aqui vai ser quem? Vai ser o meu edit text nome. O que eu fiz aqui, gente? Eu coloquei uma variável no controller para poder utilizar. E agora aqui fica moleza, ó. Edit text name, ponto, vai ter uma opção chamada get text aqui, ó. Get text, tá? Às vezes ele dá um problema, daí se ele não der erro, na boa, senão você pode apertar aqui, ó, ponto to string, ó. Daí você tem certeza que ele transformou em string. Aqui provavelmente ele vai funcionar, se não funcionar a gente vai mudar. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou rodar o programa novamente, né? Então se vocês lembrarem do primeiro programa que a gente fez lá em programação orientada a objetos, é praticamente a mesma coisa, né? Só que agora com componentes visuais muito mais bacana do que ficar com aquela parte de baixo aqui, né, como sendo o nosso console, né? Ou o nosso terminal, como preferir, né? Então olha aqui que legal agora. Agora eu vou vir aqui, ó, vou digitar. Perceba que agora ele vem no começo, ó, vou escrever Ariangelo, Hour, Dias. Aí eu volto aqui, ó, e quando eu clicar o botão, ó, Olá Mundo, Ariangelo, Hour, Dias, tá? Então, gente, isso são os básicos, né? Os 3 elementos básicos que vocês têm que entender quando vocês forem trabalhar com programação, no caso aqui para dispositivos móveis. Mas vale para programação com telas mais assim elaboradas, né? O primeiro item, a entrada de dados. Então, todo sistema que você vai trabalhar vai ter que ter uma entrada de dados. Então tá aqui, ó. No nosso caso, um text view, certo? Outro, unidade de saída. Então, unidade de saída. É um label, por exemplo. Nós vamos ver outros ao longo do curso, né? Daí vocês vão optar pelo que vocês acharem melhor, né? Então aqui unidade de saída, então entrada e saída, né? Então aqui é o get e aqui é o print, por exemplo, né? E aqui, ó, um dispositivo que você vai trabalhar no sentido de
executar um processamento, ou seja, um evento. Esse é o nome técnico, por isso que a gente chama aqui, ó, de onClick. O evento de onClick. Então, o botão, vocês podem vir aqui agora e trocar aqui, por exemplo, por outro nome, ó. Aqui vale todas as regras, né? Agora você pode voltar aqui, né? E vamos colocar lá, sei lá, José Bonifácio, sei lá. Tá? Então, José Bonifácio, legal. Troca o nome. Ó, Olá Mundo, José Bonifácio. Então essa é uma das atividades que vocês vão ter que fazer. Vocês vão ter que fazer esse programa aqui, né? Ele funcionar, né? Percebo que em momento algum eu me preocupei em salvar o que eu estou fazendo, porque ele vai fazendo automaticamente. Isso é bom e ruim, né? Porque se você fizer uma besteira, você para voltar, às vezes você sofre um pouco, né? Mas é o preço que a gente paga pela, vamos dizer assim, tecnologia, né? Então aqui no troque o nome é um botão, o botão é sujeito à aplicação no evento. Nós não vamos ver todos os eventos que nós temos aqui, né? São vários eventos, né? Desde o momento que eu digito alguma coisa, ele já pode ir colocando aqui embaixo, né? Isso é possível de fazer, né? Você vai vincular isso ao key up ou key down. É possível de fazer, a gente não vai fazer um exemplo, mas vocês podem imaginar isso, né? E para terminar aqui, ó, eu gostaria que, acho que esse caboclo aqui, em vez de ficar juntinho aqui, ó, ficasse no centro. Vamos ver se a gente consegue, ó. Então, não mexo em programa, ó, vou lá na view. Então aqui, ó, esse cara não está vinculado com o de baixo. É só vincular com o de baixo aqui, ó. E vir aqui, opa. Por que ele não vinculou aqui? Acho que eu fiz besteira. Aí, agora ele vinculou. E aqui tirar ele da molinha. Tá vendo? Deixar ele... Pronto, ó. Agora esses elementos aqui estão centralizados. E que legal? Se você vier aqui mexer nessa distância aqui, ó, eu vou colocar essa distância aqui como 50, ele já automaticamente faz a redistribuição do layout, tá? Então aqui, ó, eu mudei a vista, ou seja, a view, e é assim que funciona. E outra coisa que eu queria mostrar para vocês é assim, ó. Então eu tenho o meu smartphone aqui, tá? O smartphone, esse cara que ele tá conectado, é um virtual. Então, se eu vier aqui e ligar o meu smartphone, e vocês podem ligar o de vocês, mas ele vai ter que estar configurado no computador, então pelo menos você já tem, já em algum momento da vida, instalar, só vai funcionar assim. Daí você vai pegar a documentação do teu smartphone e vai usar. Eu vou fechar esse cara aqui, ó. Tá? Então ele vai salvar o estado e vai fechar, tá? Então agora eu não tenho mais dispositivo para utilizar, certo? Aí eu vou ligar o meu celular aqui, ó, tá? Então liguei ele no cabinho aqui, ó. Ele já avisa lá que funcionou, né? Então daí daqui a pouco ele vai me dar uma mensagem aqui, do tipo, olha lá, você quer compartilhar? Quero. Daí quando ele reconhecer, ó, ele já abre aqui, ó, o funcionamento e olha o que vai acontecer aqui agora. Quando eu mandar compilar o programa, então de novo aqui, ó, daí ele fica uma setinha, ele não vai mais compilar. Deixa eu ver aqui no RUM, ó. Ele já achou o Asus aqui, ó, que é o meu celular. Então vamos ver o que acontece aqui, ó. Agora ele vai descarregar o programa no meu celular. Deixa eu ir apertando aqui, porque senão ele escurece, tá? Então, ó, carregou no celular. Então, se vocês tiverem dificuldade em instalar esses elementos, vocês podem usar o celular de vocês, ó. Eu vou digitar aqui meu nome, ó. Abriu o teclado. Então, vamos lá. Ariângelo, tá? Daí eu vou voltar, ó. Então, não sei se vocês enxergam, mas tá escrito Olá Mundo aqui, ó. Daí quando eu clicar aqui, ó, Olá Mundo, Ariângelo, ele tá no meu celular. Agora eu vou desconectar o celular, ó. Tá carregado no celular aqui o nosso aplicativo. Então, galera, é isso que nós vamos fazer aqui no curso. Nós vamos pegar e vamos programar dispositivos móveis, né? Claro que eu vou colocar aqui Hour Dias agora, para ficar mais bacana. Hour Dias, né? Opa, duas não, dias. E vou mostrar para vocês, ó. Então, quando eu der o toque aqui, não sei se fica legal na câmera aí, ó. Quando eu der o toque aqui, Ariângelo, Hour Dias, tá? Então, esse vai ser o nosso jeitão do curso. Eu vou tentar mostrar para vocês, vão ser uns vídeos longos, tá? Peço compreensão de vocês, porque antigamente o
o YouTube fazia a gente fracionada. Agora não, agora ele tá deixando ficar grandão os vídeos lá, né? Vai ter vídeo de mais de 1 hora, vai ter vídeo de próximo de 1 hora. E essa que é a nossa ideia aqui pro curso, né? Para vocês irem fazendo de uma forma simples, evidentemente, né? Respeitando as limitações de cada um, né? Mas eu acho que não é tão complicado. Tá aqui, né? Então, o programa foi feito passo a passo. Eu defini as variáveis. Esse aqui sempre vai aparecer sozinho. Nós não precisamos efetivamente modificar, né? E eu espero que vocês gostem, né? Porque agora, por exemplo, se eu mandar compilar de novo, ó, veja o que acontece aqui, ó. Ele vai carregar de novo o emulador. Daí vai demorar um pouquinho para, olha, ele vai ficar com o último que ele estava ali. Então isso que vai fazer a coisa ficar legal. Se você tiver dificuldade, que às vezes a máquina pode ser meio lenta, né? Nas primeiras versões do Android, galera, isso aqui levava 5, 6 minutos para carregar, para dar boot no Android aqui. Era muito demorado, né? Aí a gente deixava ele carregado aqui, ele de vez em quando se perdia. Então, se você conseguir configurar no smartphone, você vai trabalhar com o computador e vendo ele funcionar direto no smartphone se você quiser. E se você for olhar aqui, ó, quer ver? Eu não mostrei. No smartphone não vai ficar legal, porque é muito pequenininho, né? Mas eu já mostro aqui no computador. Olha lá, ó, apareceu aquela carinha, ó. Aqui, né, me perdoe, vai aparecer várias carinhas, porque esse daqui é de teste, ó. Mas quer ver onde que tá aqui o primeiro programa aqui? Deixa eu ver se eu acho que, ó, nossa, tem trocentas agora aqui, né? Tá, mas entenderam o que acontece, né? Ele vai criar aqui pra gente, ó, o nosso primeiro programa de uma forma bem interessante. Então é isso. Esse é o nosso segundo conteúdo, né? Então, como segundo conteúdo, vocês têm a realização dessa tarefa, né? Que é o Lamundo, mas a gente já colocou os elementos. E isso vocês vão mostrar para mim posteriormente, vocês executando o de vocês no computador de vocês. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem aqui a parte do layout de tela, né? Porque aqui eu só mostrei para vocês como é que isso funcionava. Então aí, valeu, gente!